Economia de guerra na França, Inglaterra e Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Medidas e desafios. Durante a Segunda Guerra Mundial, França, Inglaterra e Alemanha foram confrontadas com a necessidade imperativa de implementar medidas de economia de guerra para enfrentar os desafios econômicos e logísticos impostos pelo conflito. Ambos os países, no entanto, adotaram abordagens distintas em relação à gestão dos recursos e à manutenção do funcionamento da sociedade. A Inglaterra, ciente da relutância em perturbar o curso normal da vida, optou por evitar a imposição de um poder central forte como uma ditadura draconiana. Em vez disso, manteve seu compromisso com a democracia, onde o governo servia ativamente aos interesses de seus cidadãos. Contudo, para sustentar o esforço de guerra, medidas drásticas foram necessárias. O governo britânico impôs limitações severas aos gastos dos cidadãos e implementou sistemas abrangentes de racionamento. Os cartões de racionamento tornaram-se uma realidade cotidiana na Inglaterra, controlando a distribuição de itens essenciais como manteiga, açúcar, toucinho, presunto e carne. Essa abordagem visava equilibrar o consumo, garantindo que todos tivessem acesso mínimo a esses produtos escassos. Havia o agravante da ilha depender de muitas matérias-primas para sua indústria, só tendo autonomia em carvão e ferro, dependia de lã e algodão das colônias e de alimentos. Quando Hitler tomou a Dinamarca e Noruega, ficaram restringidos em madeira, celulose, manteiga e toucinho importados. Dependendo de mais de 1 milhão de toneladas de importações por semana nos seus portos, além disso a pesca era muito importante na dieta britânica. A campanha submarina alemã infernizou o país, por boa parte da guerra. Os opositores de consciência, cidadãos que não queriam servir ao exército, diga-se inúteis numa guerra, foram mandados para extração nas minas de carvão. França. Enquanto isso, na França, as medidas de economia de guerra eram igualmente cruciais. Racionamento de alimentos, como carne nas segundas-feiras e produtos farináceos nas terças-feiras, juntamente com a proibição parcial do álcool por 3 dias na semana, eram estratégias implementadas para gerenciar os recursos limitados. Notavelmente, o vinho, parte intrínseca da cultura francesa, permaneceu fora dessas restrições. Além dos esforços de racionamento, a França também buscou aumentar a produção alimentar e reduzir os déficits na balança comercial. Elevação de preços e redução de salários foram ferramentas utilizadas para manter a estabilidade financeira, com o custo de vida aumentando em percentuais significativos. As conquistas trabalhistas da época de Léon Blum foram anuladas em grande parte, em razão da apreensão com o rearmamento alemão. Apesar de terem mais tanques que os alemães e a linha Maginot, de nada adiantaram seus preparativos. No contexto das finanças, tanto na Inglaterra quanto na França, os governos foram compelidos a aumentar drasticamente as taxas de imposto de renda para financiar a guerra. Na Inglaterra, a taxa subiu de 37% para incríveis 80% em alguns casos, enquanto na França, de 4% para 15%, mas isso era complementado por impostos indiretos. Enquanto isso, na Alemanha, as medidas foram ainda mais drásticas, com um aumento para 50% no imposto de renda e um acréscimo de 20% nos impostos indiretos, além da apropriação de bens estrangeiros. A Alemanha estabeleceu a preparação de guerra bem antes dos adversários e de uma maneira muito mais profunda. Os níveis de qualidade de vida baixaram sensivelmente, mesmo suas conquistas militares não cobriram satisfatoriamente muitas das demandas, as populações conquistadas foram reduzidas à linha da sobrevivência, instigando ainda mais a rebelião. Sob a direção de Goering, que uma vez disse, entre manteiga e canhões, ficamos com os canhões, manteiga só vai nos engordar. Também adotou a redução do consumo de carne, pois havia muita importação de forragem, e isso ia diminuir o consumo de tecidos, logo ele que era um sujeito bem gordo. Colônias e países vizinhos. Além das medidas internas, as potências envolvidas exploraram suas colônias e aliados para garantir recursos estratégicos. As colônias britânicas e francesas desempenharam um papel crucial, proporcionando importações vitais. Canadá e Austrália, aliados da Inglaterra, forneceram retaguarda significativa. Enquanto a Alemanha explorou canais neutros. Com a Rússia, trocava maquinário por petróleo e outras matérias-primas. Lembre-se que a Rússia sonhava com a destruição mútua das democracias e dos fascistas. Os países balcânicos que já realizavam forte comércio com os alemães, foram cooptados e depois invadidos, principalmente o petróleo da Romênia, era vital para o esforço alemão. Sucedâneos ou substitutos.
Sobressaíram-se os alemães, desenvolveram a gasolina sintética a partir do carvão mineral e a escassa borracha natural foi substituída pela sintética. Muitos desses sucedâneos foram considerados antieconômicos, e pasmem, chegou-se a produzir gordura a partir do carvão mineral. A autarquia sonhada pelo Reich nunca foi alcançada, com os bombardeios aliados houve paralisação da produção e das operações militares. Conclusão. Essa dinâmica geopolítica destacou a complexidade das estratégias econômicas adotadas pelos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, onde as decisões tomadas em termos de racionamento, impostos e importações desempenharam papéis cruciais na condução da economia de guerra. Para os países que forneciam matérias-primas houve um benefício a longo prazo, a guerra estimulou seus processos de industrialização pela falta de oferta da Europa. Brasil. O Brasil tomou parte nesse processo. Como o país chacal, tomou bens dos alemães e durante a guerra fornecemos borracha natural, manganês, quartzo e algodão dentre outros aos aliados, acumulando saldos em moeda forte. Ainda mais significativo foi que os americanos financiaram a construção da siderúrgica de Volta Redonda, marco na nossa industrialização. Estados Unidos. Em suma, os Estados Unidos salvaram a pele dos aliados com seu complexo industrial militar.